Olá, alunos, professores que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. Nossa aula de hoje será Querido Diário e as habilidades serão duas. EF08, LP06, EF69, LP46. Professores, deem um print aí na tela, tá bom? O objetivo da nossa aula: reconhecer a função social do gênero textual diário, pessoal e de viagem, e as marcas da subjetividade do autor a partir da primeira pessoa do discurso. Mauro? Muito bem, professora Elaine, muito bem, alunos e professores, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai discursar, como a professora disse, sobre o gênero diário. E aí temos aí na tela o conteúdo de hoje, né? O que a gente vai abordar hoje vai ser o conteúdo da nossa aula. A estrutura do gênero diário, pessoal e de viagem, retomada do conceito de pessoas do discurso, e aí vocês veem que a aula ela é baseada no caderno Aprender Sempre, e a gente começou hoje a situação de aprendizagem, a sequência de aprendizagem, de atividades, 2, né? Então eu coloquei até aí na tela, ó, de acordo com a aula 1 da sequência 2, páginas 17, 18 e 19 do caderno Aprender Sempre, para vocês se localizarem. Começando a aula de hoje, então, falando sobre diário, né, aquela coisa de escrever. Você escreveu diário, professora? Escrevi, eu estava até rindo lá em cima que eu tenho 2 guardados. Tem 2 guardados. Ninguém nunca teve acesso. Será que não? Será que tinha não? aquela chave lá, né, que ninguém conseguia abrir, imagina. E você, ali deve ter coisa, bom, de quanto tempo? 20 anos, pelo menos. Nossa, tem coisa ali para saber. Até mais, viu? Gente, é muito tempo. Então, assim, o diário, que é esse gênero que muita gente gosta de escrever, eu não sei se ainda está em voga, né, mas antigamente era uma coisa muito comum, né, principalmente as meninas escreverem os seus diários. Então, vamos entrar no assunto, né? Vamos para começar, o chat para começar. Você conhece algum diário famoso da literatura? Porque na literatura também nós temos nossos diários, né? Conhece algum? Consegue citar? Nessa primeira eu vou dar 30 segundos para vocês se aquecerem. Depois a gente vai trabalhando na aula mesmo, tá? Se você conhece algum diário, 30 segundos para mandar resposta para a gente no chat. De que diário você conhece? Voltando aí com as respostas pro... Claro que ia aparecer, né? A gente já tinha comentado. Então. Diário de Anne Frank. Mais famoso, né? Quarto de Despejo, Carolina de Jesus. Ó, o diário. Olha, tem uma professora... Diário de um Banana. Tem uma professora aqui, ó, que eu achei muito legal, assim, muito espirituoso. Professora Giselda. Você pegou essa resposta aí? Acho que é uma das primeiras. Olha só. Ela colocou, nos últimos 20 anos só conheço o diário de classe. Foi ótimo, né? Deus do céu, essa daí foi espirituosa demais. Muito bem. Aí, Diário de um Banana, com certeza, muito famoso, né, também esse. Quarto de Despejo, né, que se refere à autora Carolina Maria de Jesus, né, muito famosa também. Diário de Anne Frank, mais alguma coisa aí, Pro? Não, só esses. São esses, mesmo. né? Uhum. Na verdade, tem vários diários aí que a gente pode lembrar. Por exemplo, tem o Diário de Zlata também, que é conhecido, estava comentando com você agora, né, Pro? É conhecido, é uma menina também, né? A Zlata, que ela descreve no seu diário a guerra da Bósnia, né, dos anos 90. E, assim, por felicidade, a Zlata sobreviveu. O que não aconteceu com a Anne Frank, né? A Zlata sobreviveu e ela mesma escreveu o livro baseado no seu diário. Muito bem, então, assim, é para trazer à memória o que a gente sabe sobre o gênero diário. Então, vamos dar uma conceituada no que é diário. Diário é o gênero textual utilizado para relatar experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano vivenciados pelos seus autores. Por isso, a recorrência de verbo na primeira pessoa do discurso pode ser um importante documento histórico quando nos mostra questões sociais, políticas e culturais de uma época. Então, olha, presta atenção no diário, ênfase nesse destaque aí, ó. Além de registrar toda a experiência, qualquer experiência do autor,
foca na primeira pessoa. Por quê? Porque o tempo todo o autor está fazendo com que os acontecimentos reflitam aquilo que ele pensa, né? Então, é pelo ponto de vista dele. Então, você vai achar muito vimos, né? Achei, encontrei, concordo, não concordo. Porque o diário é um gênero textual focado em quem escreve, né? É óbvio que vai citar coisas ao redor, mas é focado sob o ponto de vista de quem escreve. O diário de Anne Frank, por exemplo, ela tá. E o interessante do diário de Anne Frank é que começa. Ela não faz ideia de que vai ter toda aquela desgraça, né? Toda aquela tragédia. Começa ela citando coisas amenas, o dia a dia, ir para a escola, né? O dia a dia em casa, até o namoradinho e tal. Até que entra a questão que eles se escondem, do Holocausto, da perseguição aos judeus, né? Do nazismo. E aí ela começa a se aprofundar o tema dela para a questão política, para a questão da perseguição, a questão humanista, né? Então, isso é bem legal. Então, você sabe que o diário ele é como se fosse um companheiro. É por isso que a maioria das pessoas, né, quase todas, quando escrevem diário, dá até nome, né? Isso, como você falou, é a partir da visão de uma adolescente. De um adolescente, então, sim. Por exemplo, se fosse o diário do pai dela, seria contado de uma outra forma, né? Exatamente, talvez não tivesse tanto impacto, né? Sim. Como teve com ser relatado pela Anne Frank, exatamente por partir de uma adolescente. Muito bom. Prosseguindo, quando a gente está falando de diário, então a gente citou que o foco é a primeira pessoa do discurso. Então, para retomar essa questão da primeira pessoa do discurso, eu fiz aqui uma tabelinha que eu vou pôr na tela agora, que é o seguinte. Quando a gente está falando de primeira pessoa do discurso, a gente está falando das pessoas da conjugação, né? Aquelas que praticam, aquela que a gente usa para determinar como sujeito de orações, né? Então, a gente tem aí os pronomes pessoais, do caso reto, que são os pronomes que a gente usa como sujeito. Então, eu coloquei as pessoas do discurso, do verbo para escrever, né? Então, a primeira pessoa do singular é o eu, né? A segunda pessoa do singular, o tu, e a terceira pessoa é o ele ou ela no singular. A primeira pessoa no plural é o nós, a segunda pessoa do plural o vós, né, e a terceira pessoa do plural eles ou elas. Lembrando que com as variações que a gente tem aí de uso da língua, né, da prática social, a maioria dos locais que falam língua portuguesa aqui no Brasil, a gente não usa nem o vós nem o tu, substitui pelo pronome de tratamento você. Mas vamos tratar aí da forma mais gramatical possível. Então, quando a gente está falando de primeira pessoa do discurso, a gente está falando daquela primeira linha, né, o eu e o nós. O eu se referindo à primeira pessoa do singular e o nós à primeira pessoa do singular, então do plural. Então é muito comum no diário você ver as declarações, as sentenças sendo construídas na primeira pessoa do discurso, tá? Muito bem. Caminhando, então, tendo essa retomada gramatical, nós temos mais um texto para poder ler. É o primeiro exemplo de um diário que ainda vem com aquela letrinha pequena, que eu já corrigi, nas outras aulas não virão mais, tá? O texto 1, a gente está aqui com o diário do famoso, né? O texto do Pero Vaz de Caminha, que é o diário de viagem, né? Da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, vamos à tela com o texto. Eu vou pedir para a professora Elaine ler para mim, e a gente vai já analisar o texto em seguida. Terça, 21 de abril de 1500, sinais de terra. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo até terça-feira de oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos em alguns sinais de terra, sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamavam botelho, e assim outras, a quem também chamam rabo d'asno. Quarta-feira, 22 de abril. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos, e neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas a sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome Monte Pascoal, e a terra, terra de Veracruz, Pero Vaz de Caminha. Muito legal. Olha aí, esse texto com certeza é conhecido dos professores e da maioria dos alunos, né, que é o primeiro texto escrito aí, que a gente tem conhecimento escrito em terra brasileira, né? O diário de viagem de Pero Vaz, né, onde ele relata
toda a percepção dele da terra quando ele chegou, né? Daquilo que ele viu logo de cara, quando o barco atracou nas costas brasileiras. E aí ele começa a relatar tanto os habitantes que se aproximam, que são os índios, como a terra, a sua natureza, né, a sua flora, né, toda a questão dos animais que ele já foi presenciando, toda essa visão que ele foi tendo de uma terra que era nova para eles, né? Então nós temos aí um diário de viagem. Olha a característica legal desse diário. Você vê que é dividido, por ser diário, obviamente, é dividido por dias, então ele vai citando terça-feira, depois quarta-feira. Por quê? Porque essa é a característica própria do diário, daí vem o nome, né? Todo dia você começa um relato diferente, mostrando a data e, se possível, a saudação, né? No caso dos diários pessoais, tem saudação. Nesse daí não, ele já coloca a sua data e já vai para a informação. Temos Mauro, o texto 2, a Pro quer falar. Pode falar, Pro. eu queria marcar tanto no meu que eu colocava até a hora. Você colocava até a hora. O meu eu tinha até a hora. Né, para poder ficar marcando. Ó, meio-dia e aconteceu isso, né? Sim. Nossa, mas deve ser sensacional isso daí. Nunca escrevi um diário, meu Deus. Eu sou muito desorganizado para escrever diário, né? Vamos lá, exemplo 2, que é o segundo texto de diário que a gente tem. Vamos lá, Pro, pode ler de novo ou já cansou? Dá para ler, né? Dia 12 de junho de 1903. Acordei-me de enxerga em que durmo, e difícil foi recordar-me que há 3 dias não comia carne. Li jornais e lá fui para a sala dar as aulas, cujo pagamento tem sido para mim sempre uma hipótese. Tomei café. Escrevi um memorial para o Cerrado. Não o achou bom e eu sou da opinião dele. Continuo a pensar onde devo comer. A chance de ser com o Ferraz. Ah, santo Deus, se depois disso não vier um futuro de glória, de que me serve viver? Se, depois de percorrido esse martirológio, isso, né? Eu não puder ser mais alguma coisa do que o idiota Rocha faria, antes morrer. E os 10.000 réis, idiota. Noite, ainda não jantei. Às 6 horas, com um tostão, comi uma empada. Que delícia! Ah, se o futuro... E os 10.000 réis do tal Visconde, idiota. Os protetores são os piores tiranos, Lima Barreto. Olha aí um trecho, né, do Diário Íntimo de Lima Barreto, e aí você percebe uma forma mais pessoal, né? Por isso a gente chama de diário pessoal, quer dizer, muito mais subjetivo. Olha como ele coloca a visão dele de forma mais escancarada, né? Os sentimentos, a pessoalidade mesmo, a expressividade, né? Então nós tivemos 2 exemplos aí de diário, um diário de viagem e um diário pessoal, e eu já acabei com a minha pergunta, né? Porque eu adoro dar spoiler das perguntas, eu acabo com a minha aula. Vamos lá, chat, atividade 1. Os textos 1 e 2 são reconhecidamente diários, é reconhecido socialmente como diários. Qual deles é o de viagem e qual é o pessoal? E eu vou dar Super difícil, hein? Responda aí. uma bolacha para quem acertar essa. A gente já está esperando a resposta já. Qual dos dois é o de viagem, hein, gente? E qual dos dois é o pessoal? Manda a resposta aí, vamos lá, sobe. Vamos ver. Os alunos estão até, os professores e alunos estão até falando, não, eu não vou responder essa, né? Um viagem, 2 pessoal. Isso. Já começou. Pode ler, Pro. Só subiu uma até agora. Vamos lá. 2 e 1, só colocaram assim. O primeiro é o de viagem, Cauã, né? O segundo pessoal. Uhum. 1 viagem. Texto 1 viagem, texto 2 pessoal. O Gustavo. Texto 1 é de viagem. O aluno Rian mandou 1 viagem, 2 pessoal. Essa daí eu já... Não é que eu dei a resposta, eu dei o spoiler, mas eu sei que os alunos saberiam, porque Sim. Os alunos do 9º ano, eles não dormem, né? Quando a gente está falando, eles já estão muito espertos. Então, texto 1 de viagem, texto 2 pessoal. Isso. Quer ler mais alguma, Pro? A Marta colocou, né? A aluna Marta. Texto 1, diário de viagem, 2, diário pessoal. Sim. Isso mesmo, certinho. Gabriel também mandou 1 viagem, 2 pessoal. Eu gosto de ler aqui o nome dos alunos, porque eles ficam muito felizes. Né? A Giovana também falou isso. Giovana, que é aluna da ProOlívia, né? Mandou texto 1 viagem, texto 2 pessoal. Muito bem, a característica foi bem perceptível, né? Quando você vê o Pero Vaz falando da chegada dos portugueses, então já mostra. Foi uma viagem, e olha, foi aquela viagem, viu, gente? Não dá para a gente imaginar hoje, nos nossos dias, como que foi aquela viagem, né? Sim. A gente faz uma viagem de 12 horas, ou até quem viaja para o exterior, faz viagens maiores de avião e já fica cansado. Imagine você no mar aberto, numa navegação ali bem rudimentar, né, para a época de hoje, chacoalhando,
e chegar aqui, né? Então, não foi uma viagem muito fácil, mas o Pero Vaz conseguiu chegar aqui inteirão e fez a sua carta. Já o Lima Barreto descrevendo ali a situação que ele estava vivendo pessoal, né? E falando, inclusive, da fome. É ruim fazer as coisas com fome, né, Pro? Sim. Eu não sei você, quer dizer, eu sei, né? A Pro aqui, se ela fica com fome, não dá, né, Pro? Então, com fome não dá para fazer nada. E ele falando ali que ele comeu empadinha. Então, ali, aí você percebe uma coisa bem subjetiva, né? Uma coisa bem íntima, né? Por isso que é um diário íntimo. Já o Peru fala de uma coisa mais profissional, né? Vamos lá, chat 2. Qual é o conteúdo temático dos textos 1 e 2? Então, quando eu falo de conteúdo temático, eu estou falando do que eles estão tratando, qual é o tema, né? O que eles estão tratando no texto 1 e do que se trata o texto 2. Então, com as palavras de vocês, vocês podem mandar a resposta aí, que a gente já vai lendo. Eu falei que não ia dar intervalo, então a gente Aqui, já vai o lendo Bruno as já respostas. colocou viagem, texto 1, né? No texto 1, a viagem, muito bem. A Prosélia pedindo para os alunos de São Bernardo, participem, tem que participar. Alunos do Maurício de Castro. Eu estou chamando aqui, Pro, estou ajudando você. Isso, ó, o Leonardo colocou. Um fala sobre a viagem até o Brasil. Muito bem. Vamos lá. Gustavo, texto 1, viagem pelo mar. E o texto 2, gente? Vocês não lembram mais o texto 2? Quer que a gente volta na tela o texto 2? Texto 2, colocou assim mais pessoal. É, mais A pessoal. Juliana, né? E está falando sobre uma aula, né? O texto 1 sobre viagem, muito bem. O aluno Richard, né, desculpa, da Promirma, eu tenho medo de errar o nome das professoras. Está mandando aqui que o primeiro é de viagem. Né? Ó, a Elaine, minha xará, colocou viagem, reconhecimento da terra nova. Muito bem. Ela é lá de Amparo. É isso aí. É isso aí. O texto, outro aqui, reflexão pessoal no texto 2. É reflexão pessoal numa situação de trabalho, né? Ele era um professor. Cauã Henrique, sobre a vida dele. Olha lá, ó, a Pro também colocou aqui, narra o desespero do professor que não recebeu seu pagamento. Ficar sem receber pagamento não é legal para né? ninguém. É pior do que ficar com fome. Não dá, tá? E aqui os alunos da Escola Estadual Álvaro Fraga estão participando. Legal, um abraço para vocês. Então, pode mandar as respostas pelos seus professores, que a gente já vai falando aqui, tá? Então, vamos ver se tem mais perguntas sobre os textos que nós lemos, né? A próxima atividade é o seguinte, nós temos aí uma tabela, né? Vocês vão precisar observar os verbos que estão destacados aí, que estão em negrito, né? Você vai observar esses verbos, e aí, que foram extraídos do texto que a gente leu. E indicar a que pessoas do discurso eles fazem referência, ou seja, os verbos destacados, eles se referem a pessoas do discurso, que foram aquelas que a gente viu na tabelinha lá inicial. A que pessoas do discurso esses verbos fazem referência? Vou ler um por um, tá? No primeiro, seguimos nosso caminho por este mar. Do texto 1, tá? Segundo, topamos em alguns sinais de terra. Se alguém aí achar estranho esse topamos, né? É uma linguagem arcaica, tá? Carta de Pero Vaz de Caminha, português de Portugal, aquela época, 1500. Então não se escreve mais com acento, tá? Topamos em alguns sinais de terras. E na linha 3, e nesse dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Tá? Então nós temos esses 3 verbos destacados no primeiro texto. No texto 2, acordei-me da enxerga em que durmo, difícil foi recordar-me que há 3 dias não comia carne. A linha 2, continuo a pensar onde devo comer. E a linha 3, às 6 horas, como um tostão, comi uma empada. Vocês vão ter que dizer, em cada uma das linhas, a que pessoa do discurso se referem os verbos. Consegue já responder? Será que eles já estão mandando? Será que eu fui claro? Olha lá, já tem resposta sim. A professora Helena colocou, acho que é do texto 1, né, Pro? Ela colocou o nós, né? Tem mais alguma aí, Pro? Ainda não. Aqui, ó. Texto 1, nós, autor e tripulantes. Isso. Texto nós, nós, porque exatamente, nós porque ele está não falando só dele, né? Está falando de todo mundo que estava com ele no barco. Muito texto bem. 2, eu. Vamos lá. Texto 1, primeira pessoa do plural. Texto 2, primeira pessoa do singular. Perfeito. A professora Maria Cris. Perfeito. O aluno Gabriel, né, da professora Lucineira, acho que é isso.
dizendo o seguinte, o primeiro texto é nós, segundo é primeira pessoa do plural. A Manuela também, a aluna Manuela. Texto 1, nós. Texto 2, eu. A aluna Miriam também colocando o texto 1, nós, né? Então é isso, na tabelinha ali, na parte do texto 1, a gente tem o pronome nós, né? Que é a primeira pessoa do plural. Na parte de baixo, que é o texto 2, os verbos todos concordam com a primeira pessoa do singular, que é o eu. Perfeito, eu sabia que vocês iam tirar de letra essa daqui, muito fácil. Então, nós temos o seguinte, a parte do diário, né, a parte do diário, ela tem essa intenção do quê? De revelar, a partir do ponto de vista do autor, né, daquele que está escrevendo o diário, situações pessoais ou situações históricas, situações que estão ocorrendo ao redor dele, com detalhes, geralmente trazendo muita subjetividade, né, porque é o ponto de vista do autor. Então, você vai verificar, por exemplo, no texto do Lima Barreto, que ele coloca todo o sentimento dele, a angústia por estar com fome, por ter que preparar a aula, por não estar recebendo salário. Então, você percebe que ali a questão da subjetividade se mostra aí, né? Quando ele põe o lado pessoal dele bem flagrante no texto. E o Pero Vaz, né, citando toda a sua percepção, né, da chegada ao Brasil, como que ele viu aquela terra maravilhosa, totalmente diferente do que ele conhecia na Europa, né, os personagens que aparecem, né, os índios, a natureza, como eles se comunicam, o que ele percebe do espaço ali onde ele já consegue enxergar, né, quando ele fala da ilha, né, que ele já vai dando nome, que ele vai falando da distância. E tinha a intenção de comunicar ao rei também, né? Então isso, exatamente. Né? É uma parte muito importante também. Porque o diário é uma coisa interessante. O diário ele é bem controverso. Porque a ideia cultural do diário é que ele só serve para registrar, né? Porque assim, culturalmente a gente não quer que ninguém leia o diário, né? Fica guardadinho, né? Ele fica guardadinho. Mas, de qualquer forma, ao escrever o diário, a gente se preocupa como escreve, como se alguém fosse ler. Porque toda produção de texto, ela tem essa premissa, de que ao produzir, você está pensando que alguém vai ler. Alguém vai ter um interlocutor com você, mesmo que ele seja imaginário, mesmo que seja um leitor de um diário que você não quer que exista, mas você vai fazer pensando nele. Então, essa ideia que você passou do diário de viagem, é óbvio que o diário de viagem não é o diário pessoal, então o diário de viagem ele já tinha a intenção de chegar ao interlocutor, né? Mas o próprio diário de Anne Frank, o próprio diário de Zlata, né, os diários que a gente conhece, ao escrever, mesmo a gente tendo essa ideia de que ele é uma coisa íntima e tem que ficar seguro, a gente escreve pensando no interlocutor, né? Sim. Isso é bem estranho, né? Vai que alguém ache, né? Vai que alguém acha. Então, vai que alguém acha, ele vai descobrir algumas coisas que eu não queria que descobrisse, mas pelo menos eu escrevi bem. É isso, né? Uhum. Muito bem. Então é o seguinte, gente, olha, a gente está terminando a nossa aula hoje. O que nós vimos hoje, então? Estrutura do gênero diário, pessoal e de viagem, então você percebe como que é a estrutura, né? O uso da linguagem, o uso da primeira pessoa na maioria das vezes, a estruturação em dias, né? Colocando ali os dias da semana, a data exata de que você está escrevendo o acontecimento para que fique registrado quando aconteceu, a saudação quando for o diário pessoal, que a gente vê no caso da Anne Frank. Era o Mimi, né? Era Mimi? Sim, verdade. Não era lembro. Mimi, se eu não me engano. Eu não sei se estou confundindo Zlata com Anne Frank. Agora ficou para vocês. Se vocês souberem, podem mandar no chat e me corrigir, tá? Então, você colocar uma saudação, né? Chamar o diário pelo nome. Retomada do conceito de pessoas do discurso. Que a gente falou de primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula inicial. A gente abordou o tema diário. Avaliem a nossa aula e estejam conosco na próxima aula, quinta-feira, que a gente já tem novos conteúdos da sequência de atividades 2, conforme foi anunciado semana passada. Muito obrigado, professora Elaine. Obrigada, Mauro, equipe, alunos. Até a próxima aula. Obrigado a todos e até a próxima. Grande abraço.